Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus por tudo que Ele já tem feito aqui hoje. E ainda tem mais um pouquinho. Mais um pouquinho do tremendo do Senhor. Aleluia. Podem se assentar, queridos. Vamos para essa última parte agora. Eu não sei se os adolescentes ainda estão lá atrás, tendo aula, ou já vieram para cá. Podem chamá-los para cá, por favor. Essa ministração é para eles também, amém? Nós vamos falar agora dos sentidos do Espírito. Parece que a luz... Aí, melhorou. Obrigada. Ia falar da luz. E nós vamos falar agora de algo que é para toda a igreja também. Assim como a intercessão não é só para o ministério de intercessão, os sentidos do Espírito são para toda a igreja, são para as crianças, são para os adolescentes. Adolescentes, sejam bem-vindos. O Senhor tem uma ativação espiritual para vocês hoje. É um prazer ter vocês aqui, é uma honra ter esses adolescentes aqui entre nós. O Senhor tem feito coisas tremendas no meio dos adolescentes, no meio das crianças. E nós precisamos discernir isto, precisamos deixá-los fluir nisto. Amém? Como foi dito aqui, algumas pessoas pensam que ele é muito jovem, muito novo, muito criança para entender as coisas do Espírito, mas o império das trevas vai com força, né? Tá nem aí se é criança ou não, pode ver o que for, coisas horríveis, e a gente fica assim cheio de cuidado para falar das coisas espirituais, celestiais, as coisas de Deus, mas eles estão prontos, queridos. O Espírito está pronto para as coisas do Espírito, amém? Então hoje eu quero falar com vocês de sentidos espirituais. Pode ir passando, irmão. Vamos falar das dimensões do nosso ser. Pode ir passando. Corpo natural, corpo espiritual, alma, memórias sensoriais, a mente do espírito, que é o que a gente estava fazendo aqui agora, o tato, o paladar. Vamos entender até mesmo os sentidos de Deus. Pode passar. Vamos correr aqui para a gente ir direto onde a gente quer chegar. A Bíblia diz em 1 Coríntios, se há corpo natural, há também corpo espiritual. O que é corpo natural? Como assim corpo espiritual? O que é isso? Vamos ver? Pode passar. O que é corpo natural? É o nosso corpo físico, com bilhões, pode ir passando, bilhões de células, ossos, tecidos, órgãos, sistemas, sistema endócrino, né? Que a pastora Linda falou de manhã. Olha aqui também, novamente, a gente vendo. Isso tudo faz parte do nosso corpo natural. E para aí um pouquinho, olha só. Existem 5 sentidos no nosso corpo natural. Quem sabe o que é? Tato, paladar, audição, visão e olfato. E nós ainda temos incríveis 75% de água no nosso corpo. Isso é muito tremendo. Vamos para o próximo. E o corpo espiritual? O que é o corpo espiritual? O corpo espiritual, ele não é físico, não é uma coisa que se pegue. É como assim algo abstrato. É como não? É algo abstrato. É o nosso espírito. E o ponto em comum que ele também possui, os órgãos dos sentidos. Então vamos parar aqui um pouquinho. Quero que todos vocês entendam que a nossa vida está no nosso espírito. Nossa vida não está na nossa carne. Se o meu espírito sair agora, o que vai acontecer com a minha carne? O que vai acontecer? Vai cair aqui. Quem é que está me sustentando de pé? Quem está sustentando o meu corpo físico de pé? Então, a minha vida está no meu espírito. Eu sou, a Elaine que eu sou, é a Elaine espírito. E eu preciso deixar que a Elaine espírito
Que o espírito que o Senhor criou na Elaine seja o que governa, o que vai governar a vida da Elaine. Não a minha carne, não a minha alma, mas o espírito em mim, o meu espírito conectado com o espírito de Deus. Então o nosso espírito, ele tem os mesmos sentidos do nosso corpo físico. Nós falamos de tato, olfato, paladar, visão, audição. E assim é também no nosso espírito. Hoje você vai entender que a visão não é simplesmente um dom da visão. Lembra que eu falei que todo mundo aqui vai sair com visão hoje? Só não vai sair quem não quiser. Porque quem quiser vai sair com a visão ativada. Por quê? Porque o seu espírito tem olhos. Eu queria tanto ter o dom da visão. Nossa, aquela irmã vê anjo. Gente, como eu queria ver um anjo. Mas o seu espírito não tem olho? Vamos em frente. Quais são os sentidos do corpo espiritual? Tato, paladar, audição, visão, olfato e âmago. Quero falar um pouquinho com vocês sobre isso. O âmago, parece até a palavra estômago, né? Estômago. É mais ou menos isso mesmo, é mais ou menos por aqui. É mais ou menos o que eu estava sentindo na hora daquela oração que a gente fez, irmão. Não foi fácil. Mas no âmago do meu ser, eu sabia. No meu espírito eu sabia, o Senhor estava clamando para que eu fizesse aquilo. Isso eu sabia neste sentido do espírito, do âmago do ser. Algo que você às vezes não consegue explicar com palavras. Algo que você não consegue discernir imediatamente. Mas o Senhor está te trazendo algo. Tem algo latente dentro de você. E você não sabe explicar direito. E você pensa assim, será que isso é coisa da minha cabeça? Quem já pensou, será que isso é coisa? Eu acho que isso é coisa da minha cabeça. Todas as pessoas possuem sentidos no espírito. Cristãos e não cristãos. Então preste atenção nisso. Todos nós, todos, sem exceção, somos espírito. Cristãos e não cristãos são espírito. E muita gente quer fechar esses sentidos. Pessoas que veem vultos, pessoas que são atormentadas por espíritos malignos, elas querem fechar. Pessoas que sofrem ataques noturnos, elas querem fechar esse sentido, elas não sabem como. Porque de alguma forma foi aberto. Mas elas possuem, por quê? Porque a visão, a audição, tato, olfato, paladar, o âmago, ele não é um dom, ele é um sentido. Então você não vai mais pensar assim, eu queria o dom da visão. Não, não é dom. Dom é outra coisa. Que Paulo vai fazer uma lista lá de dons. Ali está escrito visão? Ali está escrito olfato? Quando Paulo fala dos dons, dom de cura, dom de que mais, gente? Me ajudem. Dom de cura, de profecia. Isso daí, nessa lista que Paulo fala, se não me engano em Coríntios, né? Ele fala de paladar. Por que ele não fala de paladar? Porque paladar não é dom. Paladar é sentido. E sentido tem na nossa carne, no nosso corpo natural, na nossa alma e no nosso espírito. Então o nosso espírito tem percepção espiritual. E o intercessor, ele precisa entender muito bem isso daqui. Ele precisa saber discernir de onde vêm as percepções nele. Se isso que ele está sentindo, que ele está percebendo, vem da alma, das suas emoções. Se isso vem da sua carne, é carne, tem nada de espírito, é bife. Ou se vem
dos seus sentimentos, talvez. Vamos ver o próximo. Nós somos triunos ou trinos, assim exatamente como o nosso Deus e Pai é. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós somos espírito, alma e corpo. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, de onde que eu tirei que nós somos espírito, alma e corpo? Da palavra. 1 Tessalonicenses 5:23. Então, além do espírito e do corpo, olha só a palavra dizendo que a gente também tem uma alma. Vamos ver? E o que é a alma? Nossa alma está intimamente ligada com o nosso coração. E ela também tem as suas percepções sensoriais, por assim dizer. É no campo das nossas emoções que nós processamos informações conscientes e até inconscientes. Então tem algo, tem uma memória na nossa alma, que às vezes está escondida até para a gente mesmo. Lembra que eu falei que tem gente que pede oração, mas que omite umas coisas? Porque nem ela mesma sabe daquelas coisas. Às vezes está nela, mas está lá tão inconsciente que nem ela mesma tem conhecimento disso. O Espírito vai nos ajudar a chegar nesse lugar, se ela precisar chegar para ser curada de algo na sua alma. E Jeremias diz que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, perverso, ainda diz desesperadamente corrupto. E aí, irmãos, eu pergunto, quem trabalha com intercessão, quem faz parte, quem quer interceder por outro, vai se mover na intercessão pelo Espírito ou pela alma? Você não pode pedir o que te dá na telha. Você não pode pedir qualquer coisa. Você não pode orar por algo que você está simplesmente sentindo e não sabe de onde vem. Na nossa memória almática, nós vamos encontrar registros olfativos, gustativos, táteis, auditivos e até visuais. Vamos para um exemplo prático. Pense num perfume que você gosta. Não, vamos para um exemplo mais prático. Pensa num churrasco. Pensa num cheiro de churrasco. Sentiram o cheiro? Lembrado do cheiro? Já sabe até a carne que é. Meu Deus, sentido apuradíssimo. Pensa aí numa música da sua infância. Isso é uma memória auditiva, uma memória gustativa, uma memória olfativa. Existem memórias na sua alma, nos seus sentidos existem memórias. Tanto boas quanto ruins, tanto maravilhosas, quanto extremamente traumáticas e negativas. Eu ouvi de uma pessoa, de um cheiro de um sabonete que ela abominava, odiava, porque a lembrava de uma situação tenebrosa que ela viveu na infância. Então, nós temos marcas no nosso inconsciente. Eu vou deixar para vocês ali junto com os PDFs um bônus de um PDF gravado ao vivo sobre o governo do Espírito, que vocês podem detalhar mais ainda sobre isso. Mas a alma, quando curada de suas memórias traumáticas, será uma grande parceira no Espírito para o ministério da intercessão. Mas quando não, ela pode ser um problema. Próximo. Pode nos levar a enganos terríveis. E quais são os sentidos da alma?
Da mesma forma, também temos as percepções da vida na nossa alma, através dos mesmos canais que já vimos no espírito e no corpo físico, porém, ela ainda traz um campo que eu chamo de armazenamento de memórias sensoriais, que era o que eu estava falando agora. Armazenamento de memórias sensoriais. Você pode ver alguém que diga assim: eu não gosto que me cutuque assim. Porque tem alguma memória sensorial, tem alguma memória dessa cutucada que não foi legal para ela em algum momento da sua vida. Só que a alma, além do tato, paladar, audição, visão, olfato, ela também tem sentimentos, lembrança consciente e lembrança inconsciente. A alma é um negócio complicado. A alma é uma coisa. E nós somos muito almáticos. Muito almáticos. É a nossa alma que torra o cartão de crédito. Vamos pôr a culpa toda nela. É a nossa alma desenfreada, sem o governo do Espírito, que fala que o diabo está me atacando, mas sou eu mesmo que estou gastando. É a nossa alma que come além da conta. É a nossa alma que não come nada também, porque está muito depressiva naquele dia. É a nossa alma que hora quer ganhar o mundo, quer fazer missões, e outra hora acho que eu vou me suicidar. A nossa alma é assim, uma hora está lá em cima, outra hora está lá no fundo, cavando o fundo do poço. Essa é a nossa alma. Por quê? Porque ela está sendo levada por sentimentos de lembranças conscientes ou inconscientes. Muitas vezes a alma está fazendo coisas que a gente está sabendo que está errado, mas a gente continua fazendo assim mesmo. Porque afinal de contas, isso está na minha história, entendeu? Eu sofri esse problema quando eu era criança. Eu tenho essa justificativa. Que a justificativa do meu sofrimento, eu posso escolher se ela vai ser maior do que a justificativa do sangue de Jesus sobre o meu sofrimento. Então eu sou uma pessoa almática, assim, inconsciente mesmo, entendeu? Mas tem gente que não é tão consciente assim, que as coisas estão muito lá no inconsciente. Isso precisa ser curado, precisa ser tratado. Então deixa eu ser uma pessoa espiritual, eu vou lá para o Ministério da Intercessão. Pego essa minha alma cheia de memórias não tratadas, não confessadas. Eu não quero enfrentar esses problemas, eu quero só ser uma pessoa espiritual. Queridos, não dá para ser uma pessoa plena no Espírito se você não rasgar a sua alma. Mas dói, mas eu vou chorar, mas eu vou deixar os ranhos no carpete da igreja. Deixa então, depois a gente limpa, mas se abra para ser tratado. Eu não posso confessar isso porque, nossa, todo mundo acha que eu sou uma pessoa maravilhosa, incrível, a santa do altar. Imagina se eu falar que eu fiz isso. Meu Deus, eu coloquei coisas no meu livro que eu falei: Senhor, não, essa parte não, né? Não, essa parte sim, você vai falar isso aí. Você vai denunciar isso aí, sim. Porque nós, queridos, precisamos confessar os nossos pecados. A Deus, sim, e uns aos outros também. Para todo mundo, de púlpito? Não, claro que não. Existem pessoas determinadas, de confiança, em quem você pode sentar, com quem você pode sentar e rasgar o seu coração e dizer: eu tenho uma memória que me atormenta desde a minha infância. Eu não suporto mais. Eu vivo nervoso, ou eu não como, ou eu, sei lá, eu penso em me matar. Eu choro muito. Ninguém sabe as coisas que eu penso. Me vem à mente coisas que eu não sei explicar. Eu tenho flashes de lembranças, coisas que eu não sei se aconteceram, se foi comigo mesmo, coisas que estão lá no inconsciente,
Procure ajuda. Procure ajuda. Nós não temos mais tempo de ser uma igreja doente. Na mente, na alma e até no corpo. Porque as doenças psicossomáticas, que são 99,9% das doenças, vêm da alma. Vêm das memórias armazenadas na nossa alma. Assim, na sexta-feira eu vou fazer uma live, quem quiser, anota aí meu Instagram, @elaine.mota.ministério. Sexta-feira, 20 e 25, eu vou falar sobre as memórias, as lembranças conscientes e inconscientes, para a gente poder avançar aqui. Próximo. Para sarar as memórias conscientes ou inconscientes, eu vou aproveitar para indicar para vocês o curso Abrindo Cativeiros. Um curso que o Senhor me deu quando nós resolvemos reunir a equipe para falar dos nossos atendimentos. Gente, muito tempo a gente trabalhando, atendendo pessoas. Vamos se reunir para a gente trocar ideias e tal. Falar das nossas experiências. É importante a gente ter essa troca, se ajudar. Mas aí, queridos, o Senhor começou a trazer ministrações para nós, para os ministros. E essas ministrações ganharam o nome de Abrindo Cativeiros. Cativeiros que ministros ainda estavam. Nossa, mas você é uma ministra de libertação? Como você pode estar num cativeiro? Às vezes lá no inconsciente da minha alma. Depois se segue de outro curso chamado Libertadores em Prática. Mas vamos em frente. Porque você ser libertador em prática, primeiro você precisa sair dos cativeiros, né? Então chamamos de pessoa, a composição completa do ser, o conjunto de corpo físico, alma e espírito. Então, onde está o corpo, também estão a alma e o espírito, amém? Se eu estiver aqui, com o meu corpo, com o meu espírito, e a minha alma estiver lá em casa, eu estou fazendo viagem astral. Então, alguma coisa errada. Alguma coisa errada que não está certa. Então, onde o corpo está, estão os três. Nós nos movemos o tempo todo no nosso corpo natural e percebemos o mundo, interagimos com ele através dos nossos 5 sentidos. Então nós precisamos discernir de onde vem aquilo que vamos colocar em oração. Será que vem da minha alma? Será que vem da fome que eu estou sentindo no meu corpo físico? Ou será que vem de algo do espírito? Vocês acham que eu queria fazer a oração que eu fiz aqui? Só eu sei a dor que eu senti aqui dentro, que só de falar eu sinto de novo. O intercessor precisa aprender a discernir de onde vem a voz que ele está ouvindo quando está intercedendo por alguém. É essa voz que deve nos conduzir nas nossas orações. Precisamos conhecê-la para não sermos confundidos. Próximo. Eu quero falar um pouco com vocês sobre o que estava acontecendo aqui agora há pouco. A mente do espírito. Essa criatividade que a pastora Linda estava falando. Esse poder de revelações, de enxergar os projetos de Deus, de ter as estratégias de Deus para a execução desses projetos. Isso tudo passa pela mente do espírito. A pastora Linda falou sobre ter os pensamentos de Cristo, a mente de Cristo. Nada mais é do que ativar a mente do espírito. Como o espírito pensa? Tem a ver também com aquele caráter que a gente falou, né? Tudo se liga aqui. Nós somos um ser com corpo, alma e espírito. E nós temos, sabe o quê? Uma 4ª dimensão. Nós somos triunos e temos uma 4ª dimensão, upgrade em nós, que é o Espírito Santo.
E nós precisamos ligar, preste atenção, o que é sobrenatural em nós com aquilo que é sobrenatural, com aquele que é sobrenatural. Você vai ver no meu livro que numa oração muito louca, muito doida, eu falei para Deus: Senhor, conecta o meu natural com o teu sobrenatural. E na hora o Espírito me falou: não. Eu falei: como não? Como assim não? Ele falou: não, está errado. Você tem que orar assim: conecta o meu sobrenatural com o teu sobrenatural. Porque você é sobrenatural, você é espírito, você não é o que você vê no espelho. O que você vê no espelho é só uma embalagem que você tem que cuidar. É templo do Espírito que está em você, do seu e do Espírito Santo. Então cuide bem dele. Mas você precisa conectar o seu espírito ao Espírito Santo. Quando você fizer isso, a mente do Espírito Santo vai se encaixar dentro da sua mente. Ou melhor dizendo, a sua mente vai se encaixar dentro da mente dele, que é melhor, né? A mente do Espírito precisa ser ativada na nossa intercessão. É ela que vai acionar os nossos sentidos espirituais e nos trazer as palavras, as revelações que estão no coração do Pai sobre a pessoa ou a razão pela qual estamos intercedendo. Então a mente do Espírito, ela é um grande centro de comando das nossas orações. É ela que governa, é ela que vai discernir as manifestações dos sentidos espirituais. Pode passar. Eu estava falando aqui dos dons, certo? Então um tem dom de cura, outro tem dom de profecia, enfim, tem várias experiências espirituais. Você pode ter visões, você pode ter audições até do mundo espiritual. Mas você precisa saber discernir essas coisas, essas manifestações. Como você vai discernir? Você precisa da mente do Espírito. Você precisa saber ouvir a voz do Espírito. Quando você vai orar por alguém, por exemplo, vocês estavam todos aqui na frente. Em quantos de vocês nós oramos? Quanto tempo eu demorei até pôr a mão em alguém aqui? Porque eu não vou sair orando. Eu não vou sair falando qualquer coisa que me vem à cabeça. Eu paro, eu olho, eu ouço, procuro ouvir o Espírito. Se o Espírito falar, eu vou falar. Se o Espírito falar, fale. Porque às vezes você, intercessor, sabe de um monte de coisa, mas não é para você falar, não, sabia? É para você, ficar quietinho. Falar é só se for para você falar. Mas o Senhor me revelou. E Ele te mandou falar? Ele te mandou revelar para outros? O Senhor te revelou? Vai orar para saber. Vá discernir os sentidos. Eu ouvi que o Senhor falou, vá discernir esse sentido. Onde? Na mente do Espírito. A mente do Espírito sempre vai estar de acordo com a palavra. O Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre estão de acordo com a palavra. Se o que você for fazer estiver em desacordo com qualquer coisa da palavra, desconfie. Pode ser a sua alma, pode ser a sua carne. Talvez não seja do Espírito. E ok, nós vamos aprendendo. Isso é um exercício na prática da intercessão, na prática das vivências em meio à oração. Então você, intercessor, você é um porta-voz do Espírito Santo. Quando você ora, quando você profetiza, a sua voz, ela tem um poder criativo, que se ela estiver vindo da mente do Espírito, se ela estiver de fato vindo da mente do Espírito, ela vai gerar algo que se concretizará.
Porque nós cremos aqui no que foi falado hoje. Porque nós pudemos discernir que vem do Espírito. Mas como que você discerniu tão rápido? Porque o Espírito já vinha falando coisas antes. O Espírito não é assim aleatório, do nada. Ele tem uma coerência, ele tem uma decência, ele tem uma ordem, ele tem uma elegância. Então uma coisa complementa a outra, que liga na outra, que encaixa perfeitamente na outra. E você discerne, gente, isso é muito de Deus. Isso é do Espírito realmente. Eu posso confiar. Eu tenho a paz. A paz que testifica no meu interior que realmente é o Espírito que falou. Foi o Espírito que falou. Próximo. É através da mente do Espírito, iluminada pela luz de Cristo, que nós vamos discernir os sentidos, as percepções que nós estamos recebendo, de visão, de audição, de tato. Eu vou explicar melhor o tato depois. Então Efésios diz: tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança dos santos. O seu cérebro, a sua mente precisa estar iluminada pela mente do Espírito. Porque eu posso olhar para qualquer um de vocês e pensar qualquer coisa que eu quiser. Mas se eu estiver com a mente do Espírito iluminando a minha mente, o Senhor vai me dar discernimento sobre o que orar por você. Eu preciso ter os olhos do meu entendimento abertos. Eu preciso entender que a justiça de Deus não é emocional. A justiça de Deus, eu sempre digo, é a graça, mas ela não foi conquistada sem preço. É através da mente do Espírito, com base nas Escrituras, que vamos ter a revelação do que está tramitando no tribunal de Deus, para que possamos orar de acordo com os fundamentos da justiça de Deus. Então, Elaine, como que você diz aqui que você perdoa uma pessoa criminosa? Você acha que isso está de acordo com os pensamentos de Deus? Ué, mas se ele veio para morrer por essa pessoa, essa pessoa merece ficar presa para o resto da vida. Ela merece. Mas se o Senhor ama ela tanto quanto eu, o que eu vou fazer? Eu preciso que a minha mente natural seja iluminada por essa justiça que é a graça. Isso é coisa que somente do Espírito pode fazer. Eu por mim mesma não consigo. Você por si mesmo não consegue. Isso é fruto da mente do Espírito. Somos as pessoas que vão interferir no tribunal de Deus a favor de causas sobre as quais o próprio Deus está interessado em julgar e deliberar. Próximo. Mas para isso nós precisamos da sabedoria da mente do Espírito. Vamos falar de cada sentido um pouco. O tato. Quando a gente fala de tato, logo nos vem à mente a ponta dos dedos, não é? Mas o tato é toda a sua pele. Você consegue sentir o ar-condicionado? Isso é tato. Você sentiu a chuva? Isso também é tato. Pastor Carlinhos sentiu bastante a chuva. Isso é tato. Toda a nossa pele tem percepção do ambiente, do frio, do calor. Tivemos uma experiência uma vez em Gileade incrível. Eu sempre me lembro disso quando eu falo do tato. Tava um frio, gente, no sítio de Mogi. Que frio que era aquele lugar. Meu pai do céu. Mas a gente estava num ato profético lá. E tinha um calor, mas um calor, que só foi o povo tirando os casacos. E quando eu afastava, a pastora Elza estava no centro. Quando eu afastava, eu sentia o frio. Quando eu aproximava, eu sentia o calor. Afastava, eu sentia o frio. Olhei para o meu irmão, as orelhas vermelhas. Minhas bochechas vermelhas. Parecia que a gente estava perto de uma fogueira. O calor do Espírito era tal naquele lugar.
com aquilo que estava acontecendo, que a gente pôde perceber que viram asas de anjos. Foi uma coisa doida aquele dia, meu Deus, foi demais. E a percepção do nosso espírito, a presença de Deus, pode fazer com que a gente fique arrepiado, com que trema, dê uns tremelique. Ai meu Deus do céu, que unção poderosa! Isso é o tato, é um sentido do espírito, em meio às coisas que acontecem do espírito. Mas a mente do espírito é que nos leva a discernir o porquê. Por que eu estou falando isso? Mas Elaine, se a gente está aqui na igreja, está todo mundo orando, está todo mundo pulando, está todo mundo sentindo o espírito, aquele calor, aquele fogo, eu preciso discernir? Claro que tudo isso é do espírito, né? Não? Não? Nós precisamos buscar a mente do espírito para discernir se tudo é do espírito. Nossa, aquela pessoa me trouxe uma profecia, meu Deus, não era de Deus, era uma profetada. A mente do espírito precisa discernir os sentidos do espírito. Qual é o próximo sentido? Paladar. Nada mais é, volta no paladar, nada mais é do que sentir um gosto na boca. E é o que o meu querido amigo o profeta Ezequiel nos demonstrou no capítulo 2. Disse-me: filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então comi, na minha boca era doce como mel. João também teve uma experiência, a gente vai ver depois. Ezequiel estava em meio a uma situação ali, espinhos e escorpiões, e o Senhor fala para ele: come esse livro. E ele come e ele diz: foi doce na minha boca. Um sentido do espírito, o paladar. Um paladar. Às vezes você vai atender alguém, vai orar por alguém, você sente um gosto. Coisa estranha, o que é isso? Pergunte para a mente do espírito. Alguma revelação tem aí. Próximo. Audição, gente, esse é demais. O Espírito Santo fala. E pode ser que você ouça a sua voz perfeitamente audível. Olha, eu conto para vocês que eu tive uma experiência. Eu quase dei de cara no guarda-roupa, porque a voz preencheu o quarto inteiro. E eu levantei da cama e não consegui acertar a porta, de tão louco que era esse sentido da audição. Um dia eu falei: gente, não tenho muito juízo para essas coisas, né? Sou meio apaixonada por essas coisas de Deus. Eu falei: Senhor, a Maria ouviu um anjo, João falou com um anjo, sei quem também falou, também quero falar, também quero ouvir um anjo falar comigo. Foi numa época que a gente estava buscando muito essas coisas, né? E o pior, gente, é que Deus responde ainda. Aí um dia que um anjo me acordou, eu estou até hoje tremendo, não consegui responder na hora. Depois que eu fui me tocar que era o anjo, até hoje estou esperando ele voltar para terminar de falar. O nascimento de Jesus foi anunciado por um anjo a Maria. Maria teve visão e audição desse anjo. Olha que demais. Quem já viu um anjo aqui? Quem? Ah não, gente, para. Que é isso, gente? Não, hoje todo mundo vai ter que ver alguma coisa aqui. Pelo amor de Deus. Cadê os sentidos do seu espírito, igreja? Enquanto nós estamos, só 2 viram anjo? Tudo bem, não é todo mundo que tem que ver anjo. Não é uma regra.
Mas se você se move em espírito, você precisa ter experiências espirituais. A Bíblia diz: andai em espírito. Se você não está dando vazão para o espírito, você está na carne demais ou na alma demais. Quem precisa governar é o espírito. Você precisa andar no governo do espírito. Então, se eu pergunto para tanta gente: quem já viu um anjo? 2 levanta a mão, eu fico chateada. Quem já teve alguma audição aqui celestial? Olha, a audição tem mais. Aleluia. Quem já teve um olfato? Sentiu um... Olha, que interessante. Vocês têm medo de visão, é? Vamos continuar para ver onde vai dar. Próximo. Visão. Vamos falar de visão. Visão é demais, gente. Eu acho que alguém já teve visão e não estava sabendo e vai ficar sabendo agora. Existem alguns níveis de visão. Pode ser somente uma impressão, um entendimento, e você vai pensar que é coisa da sua cabeça. Primeira coisa que você vai falar é: isso é coisa da minha cabeça, só pode ser coisa da minha cabeça. Tanto que todo mundo fala: olha, você está vendo? Estou falando para vocês, vocês já tiveram? Levanta a mão de novo, quem já falou isso é coisa da minha cabeça? Olha, tudo já teve visão, e estão achando que é coisa da cabeça. Faltou o que, gente? A mente do espírito discernir. Faltou a mente do espírito, faltou a conexão, a intimidade com a mente do espírito para dizer: isso foi uma visão de Deus mesmo. Então, talvez você não tenha uma supervisão, mas talvez você tenha uma impressão. Hoje mesmo me falaram: ó, tive uma impressão aqui. Porque você vai passar a discernir. Quando você começa no ambiente da intercessão, você começa a ativar os seus sentidos espirituais. Como que você vai ativar os seus sentidos espirituais? Só agindo espiritualmente, tem outro jeito. Viu, adolescentes? Vocês têm sentidos espirituais. E vocês vão começar a percebê-los. Deus vai começar a falar com vocês nos seus sentidos espirituais. E vocês vão falar: pai, mãe, eu acho que eu tive uma visão. Eu acho que Deus falou comigo num sonho. Eu acho que eu tive uma revelação. Às vezes vai ser só uma impressão mesmo, parece um flash. Você fala: nossa, parece que eu vi algum, não sei, me pareceu uma coisa assim, você não sabe explicar direito. Depois você pensa assim, você viu realmente alguma coisa, uma visão estática, como se fosse uma foto. Você viu aquilo. Você está orando por alguém, você viu, sei lá, não sei, um armário. Estou orando por você, estou vendo um armário. Estou vendo um armário com um puxador assim, assim, assim. A pessoa vai falar: foi ali onde eu fui ferido, onde eu fui xingado, onde eu fui não sei o quê. É um start para você, não quer dizer nada, mas para aquela pessoa quer dizer tudo. Uma visão em movimento. Ai, eu já vi várias, é muito demais. Demais, demais, demais. Vocês têm que pedir isso, gente. Vocês têm que pedir para o Senhor: Senhor, ativa os meus sentidos espirituais. Ativa, Senhor, a minha visão, meu tato, meu paladar, meu olfato, a minha mente do espírito para eu discernir. Uma visão em movimento. Os anjos se movimentando, as coisas acontecendo. Sonhos. Mas esse sonho... Eu comi uma lasanha antes de dormir com um frango assado. Sonhei um sonho profético do estômago, do âmago do estômago mesmo. Ou você teve um sonho profético de fato, que foi fruto da mente do espírito, não foi o seu inconsciente, não foi o seu psique ou o seu psique. Foi realmente a mente do espírito que te deu um sonho. O Senhor está falando com você em sonhos. Quantos sonhos, gente? Quem já teve sonhos proféticos aqui? Olha, parece que dormindo o pessoal libera mais, né? Visão com percepção tátil. Uau! Eu amo Ezequiel.
Amo o profeta Ezequiel. Ezequiel, ele entrava nas águas. Ele sentia a água nos tornozelos, nos joelhos. Ele sentia, ele ficou até inseguro, porque ele falou, daqui para lá é só nadando. Não, vou voltar para a margem. Sei nadar isso aí não. Outro dia a gente fala disso. No curso você vê o Ezequiel lá, se ele mergulhou ou não. Mas Ezequiel tinha visão do homem de bronze que estava com ele, audição do que ele falava e percepção tátil. Gente, que Ezequiel é esse, gente? Eu fico apaixonada por isso. E mais, te digo mais, em Ezequiel 37, ele fala com a visão, e a visão se transforma de um vale de ossos secos para um exército. Ele profetiza até o espírito, debaixo de um comando do Senhor. Pela mente do espírito ele recebe o comando e ele profetiza, e aquilo que ele está movimentando de fato se produz. Isso é sentido do espírito, isso é fala, isso é profecia, isso é mente do espírito trabalhando. Isso é o campo da intercessão, é o campo do espiritual, é o campo de você se mover em espírito. Você não pode ser da intercessão sem se mover em espírito. Você não pode ser cristão sem se mover em espírito. Se você é um cristão que não se move em espírito, se a Bíblia diz andar em espírito, como assim andar em espírito? Assim, como eu estou falando para vocês hoje. Visão com interferência de atuação. Acabei de falar de Ezequiel. Visão com audição. Visão com movimentação profética. Uau! Não, mas esse negócio de ato profético não concordo. Não concordo com ato profético. Isso daí é coisa de gente que... Você lê a Bíblia? Joga uma flecha, joga outra flecha. Faz isso, faz tudo ato profético na Bíblia. E o povo diz, tem gente que diz que não concordo com o ato profético. Então você não concorda com a Bíblia, porque a Bíblia é só ato profético. Moisés, estende o cajado. É tudo ato profético. Próximo. Olfato. Um cheirinho bom ou um cheirinho horrível. Às vezes você chega num lugar e você sente, que cheiro de unção nesse lugar. Meu Deus, nossa, que cheiro bom. Pensa aí num cheiro de café entrando agora. O povo já até abre o sorriso, né? Olha esse aqui, misericórdia, Senhor, do irmão. Agora pensa, por exemplo, num cheiro de cadáver. Um cheiro de morte. Cheiro de flor de cemitério. Você vai atender alguém e quando a pessoa entra, você sente um cheiro de cadáver. Ou de qualquer outra coisa. E você vai falar, nossa, coisa da minha cabeça. Não, se você anda no Espírito, o Espírito quer te comunicar algo. Os sentidos do Espírito servem para que você seja comunicado em algo, em alguma informação importante para você ou para aquela pessoa. E o Espírito precisa governar sobre as suas emoções, para que você não se perca em meio a tantos sentidos, porque é espírito, alma e corpo. Então quando você vai profetizar sobre alguém, você precisa saber o que você está fazendo, se você está andando em espírito de fato, para você não profetizar uma coisa da sua carne, da sua ideia, do seu devaneio. Você vai sentir um cheiro, provavelmente, do ambiente onde aquela pessoa está. Às vezes ela está vivendo num ambiente de morte, ela está sendo tentada ao suicídio.
uma atmosfera real que envolve aquela pessoa. Próximo. Ou você vai perceber um cheiro de unção, por exemplo, como eu falei. Essa pessoa é uma pessoa ungida, essa pessoa tem um chamado. O Espírito vai começar a comunicar na sua mente do Espírito. Você precisa aprender a pensar, conhecer a palavra e bater o que você está pensando com a palavra. Isso está de acordo. O Senhor tem um chamado nessa vida. Eu estou percebendo isso no meu espírito. Eu sinto o cheiro da unção nela. É um exemplo que eu estou dando, amém, irmãos? Não é uma regra. O âmago do ser é o íntimo do seu ser. É aqui, nessa região do estômago mesmo. É no homem interior, o eixo, a essência, o espírito. De onde que eu tirei isso? Claro que foi da Bíblia. Efésios 3. Oro para que juntamente com suas gloriosas riquezas Ele vos fortaleça no âmago do vosso ser, com todo o poder por meio do Espírito Santo. Romanos 8:16. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Essa semana eu tive uma direção do Senhor. Já fazia 3 dias que eu estava com algo na minha cabeça, com alguém na minha cabeça. E eu me perguntando: Senhor, mas essa pessoa, o que eu faço? O que é para eu fazer com essa pessoa? A pessoa não sai da minha cabeça. Até que no 3º dia, o Senhor me falou: essa pessoa é isso. Eu falei: sério? Nossa, eu fiquei super empolgada, porque era uma coisa super legal. Eu falei: gente, que demais isso, Senhor, sério? Mas tinha a ver com 2 pessoas. Aí o que eu fiz? Vamos conferir. Vai que é coisa da minha cabeça. Aí mandei mensagem para uma das 2. Falei: olha, me veio uma coisa aqui assim. O que você acha? Sério? Aí mandei mensagem para outra. Olha, deixa eu te fazer uma pergunta. A pessoa respondeu todas as perguntas, que batia todas as respostas com o que Deus estava me falando. É de Deus. Que lindo. Por quê? Porque testificou. Eu perguntei para as 2: testifica para você? Isso testificou para você? Porque eu posso estar enganada. Mas Elaine, mas você? Nossa, como que você vai estar enganada? Eu continuo sendo a Elaine de Souza Mota. Não é porque puseram pastora na frente que agora eu sou celestial, tenho asas e tudo mais. Não. Eu posso ainda me enganar. Por isso nós temos intercessores, parceiros de ministério, companheiros, amigos. Eu posso abrir o meu coração e falar: meu, acho que eu cometi um engano terrível, eu vou ter que ir ali pedir perdão para aquela pessoa. Nós somos humanos, temos alma, corpo. Embora a nossa vida esteja no Espírito, é nele que nós devemos nos mover. Ele que deve nos governar, conectado ao Espírito Santo. Então, o âmago do nosso ser, muitas vezes a gente vai chorar. A gente vai chorar por algo que a gente nem quer. Mas não dá, é o Espírito Santo que está fazendo aquilo. O seu espírito está tão profundamente conectado a Ele que você vai ter que ficar ali chorando por aquilo. Próximo. E você está rindo e chorando ao mesmo tempo. Olha a experiência de João que eu falei. E tomei o livrinho da mão do anjo, comi-o. Na minha boca era doce como mel. E havendo comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Quando ele recebeu do Senhor, é bom receber as coisas do Senhor. Sabor de mel. Mas quando você vai executar, às vezes é difícil. Profetizar para nações e dizer: o Senhor não está se agradando disso, nação. Você é uma nação corrupta. É difícil, dói aqui. É uma dor no espírito. Nem sempre é fácil. O ventre parece que fica amargo. E nós podemos sentir como que uma dor na boca do estômago. No âmago do nosso ser espiritual.
mais uma vez, a mente do Espírito vai nos ajudar a discernir o que faremos nele. Próximo. Mas nós temos, voltando um pouquinho, na nossa alma, os nossos sentimentos. A famosa frase, eu estou sentindo de Deus. Eu estou sentindo de Deus. Eu estou sentindo de Deus que você vai casar com aquela pessoa. Eu estou sentindo de Deus que você tem que abandonar esse emprego e ir para outra cidade. Eu estou sentindo de Deus que você vai se dar mal mesmo, porque isso não é nada de Deus. Muitas vezes, quantas pessoas já se deram muito mal por causa de uma frase, eu estou sentindo de Deus. Não adianta sentir. Você pode ter todas as percepções dos sentidos. Você precisa ter a mente do Espírito para discernir os sentidos. Você pode ter um monte de dons, como eu já falei. Pode ter dom de tudo quanto é jeito. Pode já ter sentido, visto, falado, ouvido. Se você não discerniu aqui, na sabedoria de Deus, na mente do Espírito, problemas à vista. Quando nós intercedemos, nós entramos num campo de diálogo com o Espírito Santo. Nós falamos, Ele fala. Nós precisamos discernir os sentimentos do Espírito em nós. Às vezes uma tristeza profunda, às vezes um amor profundo. O ano passado, eu fui sequestrada. Eu e a minha amiga. Fizemos 30 anos de amizade, embora não pareça. Tipo, eu nasci, foi quando eu nasci, né? Que eu te conheci. Fizemos 30 anos de amizade. Comemoramos como fomos sequestradas. Ficamos 8 horas numa mata com 2 sequestradores. E aí, irmãos, aconteceu o inesperado. Que amor por aqueles 2. Como assim, gente? Os caras estão sequestrando a gente. Eu tenho vontade de abraçar esse cara. Como é isso, pelo amor de Deus? Que amor é esse que faz a gente orar pelo sequestrador no meio do sequestro? Todos os detalhes no meu próximo livro, que deve sair até junho, em nome de Jesus, amém? Sequestro agendado. Próximo. Eu já chorei numa igreja, sem conseguir parar de chorar, por causa dos sentimentos do Espírito Santo. Quando nós cantamos, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual. Pois é, esse coração dói. Como dói. Chora pelo perdido. Ai, que saudade do filho que foi embora, que está desviado como aqueles 2 sequestradores. Nesse dia, o Senhor me levou para pregar lá perto de onde a gente tinha ficado sequestrada. E no meio da pregação, irmãos, o Senhor veio de novo com aquele amor, com aquele amor, com aquele amor, com aquele amor de pai, com aquele sentimento do Espírito de saudade. E o que eu fazia para parar de chorar nesse púlpito, pelo amor de Deus? Quando eu tentei pegar o microfone pela 3ª vez, o Espírito Santo me falou, é para chorar. Aí eu chorei. Fiquei chorando um tempo, porque precisavam aquelas lágrimas caírem ali. Alguém precisava chorar. E como que a gente faz para reconhecer o sequestrador quando ele foi preso?
Como é que a gente faz para não falar para o policial? Assim, é muito estranho eu pedir para... É que eu queria dar um abraço nele. Isso é de mim, queridos? Vocês acham que eu sou tão fofinha assim? Tão gracinha assim? Não, é o sentimento do Espírito. O Espírito sente. O Espírito é sensível, é ciumento. Próximo. Assim como os risos também, né? Tem as lágrimas do Espírito, mas também tem os risos. Então as lembranças conscientes e inconscientes, nossos registros sensoriais, sejam conscientes ou inconscientes, não podem nos influenciar tendenciosamente sobre uma opinião ou mesmo uma intercessão a respeito de alguém. Lembre-se, quando você vai interceder, profetizar, fazer qualquer coisa, você está diante de um tribunal. E suas falas devem ser coerentes com a verdade dos fatos a respeito daquilo que você está defendendo em oração. Por que nós choramos por aqueles? Não foi só eu, minha amiga também. Por que nós choramos por aqueles sequestradores? Porque os dois nasceram na igreja e confessaram para a gente: nós somos desviados. E nós sentimos o coração do Pai. Não teve como não amá-los. Então nós tínhamos um fato. Ele precisa ser preso. Sim, nós fomos reconhecê-lo para que ele fique preso, porque ele deve para a justiça humana. Mas nós o amamos, os amamos em Cristo, no amor do Pai. Por causa do sentimento que nós jamais nos esqueceremos do coração do Pai por aqueles dois. Mas entre nós e na igreja, muitas vezes o irmão vem por ali, eu vou pelo outro lado, então não quero encontrar com esse irmão. Que sentimento é esse do Espírito? Que vida no Espírito que é essa? Não fala com o irmão? Não gosto daquele irmão? Claro, você não tem que ter empatia por todas as pessoas. Ok, você tem mais amizade com um, mas tem um jeito mais com o outro. Mas amar, o amor de Deus, a vida no Espírito, é o próprio amor de Deus. Orar pelo inimigo, orar por um criminoso, perdoar, chorar dizendo: Senhor, eu perdoo ele, tendo acabado de chegar do sequestro, desesperadamente dizendo: Senhor, por favor, a gente está perdoando ele. Orar para que ele não tome um tiro, ouvir uma sirene e ele ficar agoniado e você dizer: calma, não vai acontecer nada, a gente já orou por você. Isso é coisa humana? Isso é coisa do Espírito. Você precisa acessar este lugar. Você precisa acessar a mente do Espírito, como Deus pensa. Os pensamentos de Cristo, os pensamentos de Deus são muito mais altos do que os nossos. A gente pensa assim: os projetos que Deus tem para mim são muito mais altos do que os meus. Os caminhos que Ele tem são muito mais altos. Eu quero uma casa de 3 suítes, Ele tem uma de 5. Não, não é sobre isso. Isso é bobagem, é detalhe. O que Ele quer é que você tenha isso. O jeito dele pensar sobre as pessoas. O jeito de Ele amar as pessoas. Mas ele é um criminoso, mas ele também tem uma história, como você também teve a sua. Não julgue um adulto sem saber a criança que ele foi.
Porque você também é um adulto, fruto de uma criança que você foi. Você precisa ter a mente do Espírito. Hoje eu quero, com a ajuda do Senhor, se você quiser, obviamente, ativar os sentidos espirituais em você. Sobretudo, a mente do Espírito. Porque quando a mente do Espírito estiver atuando, estiver ativada na sua mente, na mente do seu espírito, estiver conectada profundamente, você vai começar a ter as percepções no espírito. E você vai perceber que visão não é dom, é simplesmente a prática da vida no espírito. Próximo, não sei se já acabou aqui. Ah, sim, muito importante. Terminando, os sentidos de Deus. Muito importante. Elaine, como que você está falando que o Espírito tem sentidos? Porque Deus é Espírito e Deus tem sentidos. Vamos conferir. Deus tem olhos e vê. O Senhor desceu para ver a cidade, a torre que os homens estavam construindo. Gênesis. Deus tem boca e fala. Então falou Deus estas palavras dizendo: eu sou o Senhor teu Deus. Êxodo. Deus tem narinas e sente aromas. Todo o natural assim fará estas coisas, oferecendo oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. Olha os sentidos de Deus. Próximo. Deus tem ouvidos e ouve, porque Ele inclinou a mim os seus ouvidos, portanto invocarei enquanto viver. Além de Deus ter ouvido e ouvir, Ele ainda Ele se inclina para te ouvir, igreja. Uau! Deus tem mãos e braços. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, para não poder ouvir. Isaías 59. Deus tem rosto. Face a face o Senhor falou conosco no monte, no meio do fogo. Deuteronômio 5, 4. Então Deus é Espírito e Deus tem sentidos, visão, tato, olfato, paladar, tudo isso. Face, Ele sente, Ele percebe, Ele tem as suas percepções, e Ele é Espírito, nada de carne, nada de carne. Então você que também é Espírito, também tem sentidos no Espírito, porque você é igual ao Senhor. Próximo. Hoje, o que nós vivemos é como um espelho. Agora vemos assim meio que obscuro, mas um dia veremos face a face, plenamente como Ele é. Eu quero perguntar para você, se você quer ativar os sentidos do seu espírito hoje. Quem quer? Você quer ter visão? Quer ter audição? Olfato? Tato? Paladar? Você quer a mente do Espírito? Então quem quer vem aqui. Quem quer vem aqui. Venha pedindo a mente do Espírito. A mente do Espírito. Venha pedindo a mente do Espírito. Diga: Senhor, eu quero a mente do Espírito. Vem, adolescentes, nós queremos ativar vocês no Espírito. Quero os adolescentes aqui encostados, ó. Quero os adolescentes encostados aqui. Abram espaço para eles encostarem aqui, por favor. Vocês terão sonhos. É tempo. Sonhos, visões, audições, percepções do Espírito, revelações, sonhos proféticos, discernimentos do Espírito, da parte do Espírito. Feche os seus olhos. Encontre o seu Espírito dentro de você agora. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Olhe para dentro de você. Encontre o seu Espírito. Encontre o seu Espírito dentro de você. O Senhor te criou, te chamou em espírito, e Ele te diz: me adore em espírito e em verdade.
Em espírito você deve adorar. Você deve adorar em espírito. Por quê? Porque quando você chegar na eternidade, você só vai continuar fazendo o que você já fazia. Se você adorar só na carne, só na alma, isto não salta para a eternidade. Você precisa aprender a adorar em espírito. Entre no espírito agora. Entre no espírito agora. Quem não é batizado em línguas, peça agora para ser. Peça, me batiza, Espírito Santo. Peça, eu quero ouvir você orando. Peçam, jovens, me batiza, Espírito Santo. Em nome de Jesus, me batiza, Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, batiza, Espírito Santo. Batiza, orem, batizem, falem novas línguas, tenham sonhos, visões, revelações. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tenham sonhos, visões, revelações. Ativem-se os sentidos do Espírito. Ativem-se os sentidos do Espírito. Em nome de Jesus, a mente do Espírito. Seja ativada a mente do Espírito. Em nome de Jesus, a mente do Espírito venha sobre vocês. Sejam ativados no Espírito. Sejam ativados no Espírito. Os nossos intercessores podem impor as mãos, liberando a mente do Espírito. A mente do Espírito, os nossos intercessores por enquanto. A mente do Espírito, em nome de Jesus, sobre os jovens. A mente do Espírito, em nome de Jesus, seja ativada agora. Faça conexão agora do seu Espírito com o Espírito Santo de Deus. Conecte agora o seu Espírito, o que há em você de sobrenatural. Conecte agora com o Espírito Santo. Diga, mente do Espírito, venha sobre mim. Diga, Espírito Santo, venha sobre mim. Diga, Espírito Santo, venha sobre mim. Faça conexão com o meu espírito agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, ativa os sentidos espirituais dos teus filhos. Que os teus filhos comecem a se mover em espírito, a se mover em espírito. Em nome de Jesus Cristo. A se mover em espírito. Não vou sair daqui até venham as línguas. Seja manifestado os sentidos do Espírito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Experiências sobrenaturais. Experiências sobrenaturais. Agora, abram-se as visões, abram-se as audições, abram-se as percepções no Espírito, para reconhecer o Senhor falando, o Senhor falando. Reconheça a voz do Espírito Santo, em nome de Jesus. Reconheça a voz do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Identifiquem. Aprendam a identificar a voz do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Sejam ativados no Espírito. No Espírito. Venha uma ativação do reino do Espírito sobre vós. Em nome de Jesus. Que esta igreja ande em Espírito. Voe em Espírito. Se mova em Espírito, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sejam ativados no Espírito, conectados ao Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Não pense que você não pode. Não pensem que você não podem. Não pense que não pode. É para todos. É para toda a igreja. É para todos. O Espírito quer. O Espírito Santo quer se manifestar para todos. Peça. Peça e recebereis. Peçam e recebereis. Peçam. Peçam os dons agora. Peçam a mente do Espírito. Peçam ativação dos sentidos espirituais. É para todos. É para todos. É para todos. Tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente.